Eu gostaria de abrir essa reunião. Temos cantado que desejamos escutar essa voz e a Cristo seguir. Queria ler no livro de Êxodo, primeiramente, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, começando no versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental, no deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse ainda mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Gerezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão o oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei. Eu queria começar essa reunião pensando nisso, irmãos. Moisés estava lá, cuidando do rebanho do seu sogro. Imaginemos essa cena. Moisés no campo, com o seu rebanho lá do sogro, e ele olha e vê uma sarça, uma pequena árvore, pegando fogo. Só que a árvore não queima. Quando a gente olha para uma árvore, a árvore começa, que a gente percebe, as folhas começam a se retorcer, e aqui não acontecia nada. Aí Moisés achou aquilo estranho e foi ver. E ali ele teve um encontro pessoal com Deus. E nós, hoje, como temos um encontro pessoal com Deus? Eu penso que nenhum de nós aqui, até hoje, viu uma sarça pegando fogo e foi lá conversar com ela. Vamos ler um pouquinho agora para frente, vamos ler Josué. Deuteronômio, depois de Êxodo vem Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Capítulo 1. Josué 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: este quem? O próprio Deus. Falou assim: Moisés, meu servo, versículo 2, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Só isso. Vemos aqui então, novamente, o Senhor diretamente falando com Josué. Mas e nós? Quem aqui pode dizer que abriu a porta de casa e Deus estava na porta? O Senhor. Há umas semanas atrás, o nosso irmão, se eu não me engano, Davi, nos falou também uma outra passagem de Josué, que o Senhor falou com ele, numa batalha. Não lembro agora exatamente onde foi, mas o Senhor falou pessoalmente com ele novamente. E nós precisamos de uma resposta. Então vamos ler Hebreus. Agora, lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 1, talvez alguns dos irmãos mais experimentados nas Escrituras sabem já até o que eu vou ler. Diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora, ou seja, antigamente, falado muitas vezes, e de muitas maneiras, como? Numa sarça, se manifestando como um anjo, se manifestando como o próprio Senhor. Lembra daquela situação que ele apareceu para Abraão? E ele foi lá com 2 anjos e perguntou para Abraão, o que queres que eu faça? Se tiver um justo lá, não destruo. Então, está aqui, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, falou aos nossos antepassados, pelos profetas, nestes últimos dias, ou seja, quando isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, aproximadamente, talvez um pouco menos, porque creio que Hebreus foi escrito mais ou menos uns 30, talvez um pouco mais, depois o Senhor Jesus morreu na cruz, como nós estamos em 2021, então não vai dar 2000 anos. Falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. De que ser? Do próprio Deus, sustentando todas as coisas. Podem reparar que em Hebreus, aí nas Escrituras, o seu ser está com letra maiúscula. É uma referência ao próprio Deus. Ele se revelou a nós na pessoa do Filho. Quer ler João? Vamos ler João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1,14. Achou, Celso? Sim. E o Verbo se fez carne. Agora vamos ler o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Senhor Jesus se manifestou. Ele é o que nos fala hoje. Como? Precisamos conhecer Ele. Precisamos saber quem Ele é. Precisamos saber onde Ele andou. Precisamos saber o que Ele fez. Eu não preciso ir em Israel para mim saber essas coisas. Por quê? Porque eu tenho o Novo Testamento. Porque eu tenho os 4 Evangelhos. Porque eu tenho as Escrituras. Se eu não ler as Escrituras, eu não conheço o Senhor Jesus. Não é possível. É uma enganação. Nós vamos seguir quem? Tem um versículo em Isaías. Vamos ler. Penso eu que é o capítulo 50, será? Versículo 4 e 5. O Senhor Deus, versículo 4, me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta meu ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces ao que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto
aos que me afrontavam e me cuspia. Como é que eu sei que esse trecho está falando da pessoa do Senhor Jesus? Pelos evangelhos. Porque quando eu leio os evangelhos, eu vejo tudo isto. Eu percebo que o Senhor Jesus está contextualizado aqui. Aí eu sei que isso aqui é uma referência em relação a Ele. Não adianta olhar, irmãos, para uma cruz que tem uma imagem pendurada lá. Não é o Senhor Jesus. Não, o Senhor Jesus está aqui nas Escrituras Sagradas, é isso que eu preciso conhecer. Olha o Salmo 22. Como que eu sei que o Salmo 22, eu estou falando de texto bem conhecido, irmão. Existem outros mais difíceis, que nós precisamos se aprofundar um pouco mais. Versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu clamor? Onde que está isso, irmãos? Nos evangelhos. Eu preciso ler os evangelhos. Eu preciso conhecer o Senhor Jesus através da literatura. Sem ler as escrituras, eu não vou conseguir discernir quem é o Senhor Jesus, o que Ele fez, como Ele andou, como Ele viveu, como Ele se comportou. Eu preciso da palavra, eu preciso da Bíblia, eu preciso todas as manhãs, todas as noites, todas as tardes, em todo o tempo, ler as Escrituras. Se eu não ler as Escrituras, querido, eu não sei quem Ele é. Eu não sei como Ele vestia, como Ele andava, se Ele caminhava, se Ele andava de jumento, de um burro, não sei. Mas se eu leio as Escrituras, eu cresço no aprendizado. É assim que Ele fala conosco hoje. Ele não precisa aparecer quando eu abro aqui a porta da minha casa, num pinheiro pegando fogo. Por quê? Porque hoje a palavra de Deus diz em Hebreus que Ele se revela a nós, porque Ele fala através de si próprio, porque nos revelou nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, irmãos, nenhum de nós, pode seguir homens, nenhum de nós pode depositar a sua fé em pessoas, por mais santa que ela aparenta ser, por mais bonita que seja a sua vida, por melhor exemplo, ele é pecador e ele pode tropeçar como eu e você. Então temos que crer na palavra de Deus. Há uns domingos atrás, o irmão Alexandre leu vários versículos do Evangelho de João que nos falam da importância que é conhecer o Senhor Jesus. É isso que eu queria deixar para os irmãos, porque eu creio que pode ser que tenha mais que queira falar. Mas nós precisamos, irmão, ouvir essa voz. Precisamos ouvir realmente o Senhor falando conosco. Ele nos fala, Ele nos diz. Antes de terminar, hoje de manhã, eu estava escutando o devocional e o irmão disse assim: alguns, infelizmente, dizem que nós como cristãos, por causa do amor, não podemos julgar ninguém. De fato, tem coisa que nós não devemos julgar, é verdade. Não devemos julgar a intenção do coração do irmão, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Mas tem uma coisa que nós temos que julgar, e a palavra nos diz. É o que nós ouvimos da palavra de Deus. É o que chega para nós. Como que nós vamos julgar se não conhecemos? Quando lá em Coríntios
diz para não termos julgo desigual. O que significa julgo desigual? Duas coisas diferentes. Como é que nós vamos julgar o que é diferente? Conhecendo a palavra.